Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, caros colegas. Boa noite a cada um de vocês que está acompanhando hoje essa importante sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no qual a gente para discutir um tema fundamental, que é o respeito que o governo tem com essa casa. O respeito com o nosso papel como representantes do Estado de São Paulo. Aqui a gente tem um projeto que tem 69 artigos em 16 capítulos. 69 artigos completamente diferentes que impactam diretamente a vida de cada um das paulistanas, dos paulistanos. E aqui a gente perde a nossa principal potência enquanto representantes legítimos da população, que é de discutir os temas, que é de discutir efetivamente o que a gente entende como tamanho do Estado, como empresa, como não, como sistema tributário. Quando a gente tem que dar um voto sim ou não para 69 artigos diferentes de 16 capítulos de temas que vão do sistema de saúde do servidor público à securitização do Estado, a gente perde a nossa prerrogativa de, como deputados, discutir o que a gente acredita e quer para o nosso Estado. É fundamental esse ponto na minha visão, porque eu acredito, como o deputado Barro sempre pontua, que a gente tem, sim, uma competência reduzida no Estado. E uma competência reduzida na Assembleia Legislativa, que fica esmagada num pacto federativo que dá muito poder para os municípios, muito poder para o Congresso e que o Estado perde muito da sua função. E se quando a gente tem um momento crucial como esse, com tantos temas importantes de discutirmos, a gente dá um cheque em branco, falando sim ou não, para 16 temas diferentes, a gente está corroborando e assinando embaixo esse desprezo com o nosso papel como deputados estaduais. E isso, para mim, é inconcebível. Isso, para mim, transpassa os meus valores, porque eu acho fundamental a gente ter o respeito que a população nos deu, de discutir cada um dos temas, de saber o que a gente acha da CDHU, da MTU, faz sentido ou não. São empresas completamente diferentes, competências completamente diferentes. A gente está falando de um sistema tributário, uma legislação que é inconstitucional e um cheque em branco, porque a gente coloca diversos tributos de uma vez só. A gente autoriza toda uma reformulação dos tributos no Estado de São Paulo, que é uma das nossas principais competências, discutir e aprofundar, sem discussão. Sem colocar qual é um tema em outro, sem poder votar diferente para opiniões diferentes. Eu tenho uma opinião diferente do deputado Arthur, tenho uma opinião diferente do Douglas, tenho uma opinião diferente de vários deputados do Novo em alguns dos pontos, e uma opinião igual em outros pontos. Esse projeto obriga o PSOL estar do lado do Novo, porque não dá a chance da gente realmente discutir cada um desses temas. Não dá a oportunidade legítima e legal de nós, como deputados estaduais, representarmos a quem nos elegeu. Representar os paulistas e as paulistas, que obrigaram a gente aqui pensar como que a gente quer discutir, nos posicionarmos com um sim ou não complexo de vários temas diferentes. A minha opinião em respeito a várias partes desse projeto poderia até ser positiva. Eu acredito que aqui tem alguns avanços interessantes, mas a gente perde a oportunidade de poder fazer isso quando tem tantos retrocessos no mesmo tema. E isso, para mim, é inconcebível, porque tira o nosso papel de deputados estaduais, tira o nosso papel de legislativo, o nosso papel de representantes legitimamente eleitos. E por isso o meu voto é não. Por isso e por vários retrocessos que esse projeto apresenta, como, por exemplo, a fusão do Instituto Florestal. A gente se articulou, enquanto sociedade civil, enquanto Frente Parlamentar Ambientalista, da qual sou presidente nessa casa, porque logo no começo foi anunciado que a Fundação Florestal estaria nesse pacote de extinções de empresas. A Fundação Florestal, que faz hoje um trabalho fundamental no Estado de São Paulo, de preservar as nossas unidades de conservação, um trabalho brilhante, reconhecido mundialmente. Antes mesmo do projeto chegar na casa, a gente oficiou Dória, Mauro, Ricardo, todo o governo, fui conversar, articulamos com a sociedade civil uma grande pressão e conseguimos
impedir que a Fundação Florestal estivesse nesse projeto, que foi um grande avanço da sociedade civil, que se organizou e conseguiu conversar com o governo falando qual um absurdo seria isso. Mas vem o projeto com o Instituto Florestal. O Instituto Florestal fez um papel bastante importante de pesquisa, de aprofundamento e, como meu colega Sérgio Vitor, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, da qual eu faço parte, estamos no momento de fortalecer a ciência, não de negar a importância que ela tem na nossa sociedade. Vários temas aqui fazem isso e colocar o Instituto Florestal, um papel tão relevante, que fez tanta coisa para o nosso Estado há tanto tempo, nesse pacote, faz eu ser contra o 529 também. Mais um motivo. Tem vários motivos que a gente poderia entrar aqui, na CDHU, na MTU, na forma em qual a gente está encarando a contribuição dos impostos e tributos. Quero falar sobre PVA, por exemplo. Nosso governo do Estado enche a boca para falar que endereça os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, na composição de políticas públicas. Mas a única coisa que o governo faz para incentivar essa mudança de matriz energética, que é dar um incentivo fiscal para os carros elétricos, ele tira nesse PVA, que não tem impacto nenhum no orçamento. E, por fim, quero falar do orçamento. É um escândalo o texto que abre o projeto, a apresentação que o secretário faz aqui nessa casa, estar errada. O projeto inteiro fala de um déficit de 10 bilhões. A gente soma a coluna, dá um superávit de 5 bilhões. Isso é um absurdo, é um escândalo. A gente recebeu já a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Dentro do ciclo orçamentário, outro papel muito relevante dessa casa, a gente discute o orçamento do Estado e interessa as mudanças. A gente já recebeu a LOA, que inclusive veio considerando esse projeto já aprovado. Um desrespeito maior com o trâmite legislativo, parabenizando os deputados pelo projeto aprovado, que não foi. Essa LOA traz um orçamento que a gente, por exemplo, como deputados estaduais, mesmo as emendas obrigatórias do governo serão maiores ano que vem. A planilha está errada, prevê superávit. Então, se a gente tem um problema orçamentário, a gente precisa discutir o problema orçamentário, mas a gente precisa ter acesso aos dados e a gente precisa falar a verdade. Precisa de transparência. Se na LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e no PPA, o Planejamento Plurianual, o governo colocou a transparência como um valor, a gente não vê isso na prática. A gente não tem acesso aos números. E os números que nos mostram são errados. Isso é um escândalo, é um retrocesso em políticas públicas, e a gente está aqui para falar não ao 529, para pedir respeito ao nosso papel e garantir que a gente vai evoluir como sociedade quando todo mundo participar e quando a gente tiver transparência e legitimidade nas nossas discussões, que não é o que a gente está vendo, infelizmente, nessa tramitação. Ainda tem 2 minutos. Ótimo, vou falar um pouco mais. Dentro dessa possibilidade dos 3 escândalos, um escândalo na questão do orçamento, um escândalo na questão de falta de transparência e um escândalo no desrespeito que esse projeto traz para nós, deputados, termos que aprovar, eu quero falar do que a gente conseguiu avançar. Onde a gente pode avançar mais? A gente teve um problema muito grave nesse projeto, que foi a tramitação aqui nessa casa. Uma tramitação acelerada, que não passou nas comissões que lhe eram competentes e que usou uma ferramenta profundamente nefasta do nosso regimento interno, que é o relator especial. Quando um projeto não está sendo discutido, debatido, obstruído numa das comissões, o presidente da casa, por meio do regimento interno, tem a prerrogativa de inventar uma figura que chama relator especial, dar um parecer, como se fosse o parecer daquele colegiado importante das nossas comissões, e, a partir daí, tramitar o projeto. O relatório desse projeto, da comissão mais importante dessa casa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, usa essa figura do relator especial, que, como bem disse a Isa aqui, leu 600 emendas de um dia para o outro e colocou o projeto de forma autoritária. A gente tem aqui, caros colegas, uma oportunidade única de aprovar uma mudança no regimento interno que impeça essa figura de continuar existindo. E esse é o convite que eu faço para toda a oposição que se juntou pela primeira vez, para todas as pessoas que resolveram combinar e conversar como a gente melhora e deixa um legado para essa casa.
Vamos acabar com a figura do relator especial.